Ok, bem-vindos a mais um screencast interno da empresa. Hoje nós vamos falar sobre TDD, Test Driven Development, que é desenvolvimento guiado por testes, né? A ideia é que você primeiro cria o teste antes de criar a funcionalidade que o teste vai testar, né? Você começa pelo teste dizendo o que você espera daquela funcionalidade. E aí, evidentemente, assim que você criar o teste, como a funcionalidade não existe, o teste vai falhar, ele não vai passar. E aí você vai desenvolvendo a funcionalidade de maneira que ela faça com que o teste passe. E aí você vai aumentando a complexidade do teste. Novamente ele começa a falhar. E aí você vai aumentando a complexidade da funcionalidade para atender o que o teste está pedindo. Então vamos ver como é que isso funciona na prática num projeto real, tá? Eu já estou aqui com o projeto aberto. Aqui já tem algumas rotas criadas, né, nessa API. É uma API REST. Então já tem rotas de lojas, vendas, vendedores e contas financeiras. A ideia aqui nesse exemplo é a gente criar, pelo menos criar a versão inicial das rotas de pessoas, né? E aí, como eu disse, primeiro, antes de a gente criar aqui uma rota pessoas, a gente vai escrever o teste. Então os testes ficam aqui dentro dessa pasta, tá certo? Aqui dentro dessa pasta. E nós vamos... a gente já tem os testes para essas rotas, ó, tem contas financeiras, lojas, vendas, né? E vendedores. Então primeiramente eu vou iniciar aqui dois terminais aqui mesmo no VS Code. E aqui no primeiro eu vou subir o Docker. E aqui no segundo eu vou executar um teste, certo? Por exemplo, vendas, tá? Teste de vendas. Vai testar aqui. Só para vocês verem como é que funciona o teste, né? A ideia é que, se eu estou desenvolvendo uma API, né, eu vou precisar de requisições para os endpoints, para os endereços dessa API, para testar se o que está retornando nesses endpoints atendem ao que eu preciso, né? E para eu não precisar ficar usando o Postman ou o Insomnia, né, que é o que eu uso, ou outros recursos para ficar fazendo requisição para esses endpoints, aí eu posso fazer os testes que fazem isso por mim automaticamente. E se o retorno dessas requisições atende ao que eu pedi no teste, então o teste passa e significa que está tudo ok, né? Evidentemente está do jeito que eu queria. Então teve dois testes que foram executados: vendas teste, que são as rotas corretas, ó, e vendas validation, que são as rotas incorretas, tá? Então eu coloco coisas absurdas aqui, por exemplo, situação saída igual a CLA, não existe essa situação. Então, para esses testes passarem, eu estou dizendo lá no teste que eu espero que venha um código de erro e não um status 200 e tudo direitinho. Tem que vir um código de erro, tem que vir explicando qual é o erro. Então, se esses testes de validation passaram, é porque retornou erro corretamente, tá? Nessas rotas aqui. E aqui não retornou erro, aqui retornou sucesso na requisição corretamente, tá? Então, vamos escrever o teste de pessoas, né, para a gente começar a criar a funcionalidade aí, o endpoint de pessoas. Então eu vou pegar aqui um endpoint existente, por exemplo, vendas, né, e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nele, né. Eu já posso fechar esse aqui eu vou renomear. E o nome dele vai ser pessoas.teste, tá? Antes de salvar ele ali, eu vou parar aqui os testes. Vou parar aqui os testes, tá? E aí eu criei aqui teste pessoa. É legal que os testes ficam rodando e à medida que você vai desenvolvendo a funcionalidade, ele vai fazendo os testes novamente. Então até, né, você vê ali que o teste passou e tal, isso
Ajuda bastante no desenvolvimento. Então eu criei aqui pessoas.teste, só que ele está com as rotas de vendas, né? Que eu tinha só dado um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em vendas.teste.js. Então agora vamos fazer aqui um Ctrl+H, substituir a palavra vendas por pessoas, e substituir a palavra vendas com V maiúsculo por pessoas com P maiúsculo, acho que só tem uma, né? Pronto, substituído. Agora eu vou apagar todos os testes, vou deixar só um, para a gente começar então, aos poucos, com os testes aqui de pessoas. Tá, então o primeiro teste que eu vou fazer das rotas corretas de pessoas vai ser o seguinte. Quando fizer uma requisição do tipo GET, né, para pessoas, tem que retornar um status code 200. Né? Como essa rota não existe, a gente sabe que não vai retornar 200, vai retornar 404, então o teste vai falhar. E a ideia é essa. Começar aqui o teste, né? Pessoas. Então agora vai executar aí o teste pessoas e ele vai falhar, a gente espera que ele falhe. Tá bom? Eu não lembro se eu salvei aqui. Ah, eu não salvei. Então ele está mandando as rotas de vendas. Espera aí. Parei. Agora sim. Por isso que estava demorando, porque ele estava executando as rotas antigas que eu não tinha salvo o arquivo ainda com as alterações. Agora sim. Deve ser bem rápido, que só tem um teste para fazer. Pronto, o teste falhou, certo? Olha só, eu estava esperando que o resultado, o status code fosse 200 e retornou 404, porque a rota não existe. Beleza? Então a ideia agora é a gente criar, né, a rota e fazer o que for necessário para o teste passar e retornar 200. Então vamos para essa missão, vamos lá para router.js, aqui eu vou criar pessoas, e aqui vai ser pessoas, pessoas, routes, né? As rotas de pessoa, esse arquivo não existe, então vai quebrar aqui agora nesse momento. E aí eu vou fazendo, o teste vai continuar falhando e agora a aplicação quebrou. Por quê? Porque esse arquivo não existe. Então vamos criar esse arquivo. Então veja que você vai fazendo o que os erros vão mostrando. O arquivo não existe, quebrou, vamos criar o arquivo. Então agora vamos para o arquivo de rotas. Não tem o arquivo pessoas routes, né? Então a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse arquivo aqui, renomeia ele para pessoas routes. Agora veja que a aplicação já não está mais quebrada porque o arquivo existe, tá? Aqui em routes ele está agora buscando esse arquivo e esse arquivo agora ele existe. Está aqui pessoas routes. Beleza. Só que pessoas routes está com as rotas de vendas. Então a gente vai alterar para pessoas. Vamos lá. Primeiro, aqui ao invés de ser vendas controller, eu vou alterar para pessoas controller, tá? E a gente não criou ainda esse controller, então o sistema vai quebrar novamente, já. Aqui também vai ser pessoas controller. Beleza, e aqui vai ser também pessoas controller.
que aqui eu estou instanciando, né, a classe pessoas controller, criando essa instância. E aqui, ó, eu vou substituir por pessoas, né, uma nova instância do express.router. Aqui já é mais relacionado com a Express, a gente não vai explicar isso hoje, mas vamos focar aqui na questão do TDD. Então aqui no lugar de ID venda vai ser ID pessoa, né? ID pessoa. Por exemplo, itens. ID pessoa não tem itens, com certeza. ID pessoa tem contas financeiras? Tem. ID pessoa tem notas fiscais? Tem. ID pessoa também vai ter o que? Vai ter vendas. Tá? Vendas. Vendas daquela, né, que são as compras que aquela pessoa fez. Então, por hora, vamos deixar isso aqui. Se tiver mais coisa, eu não lembro agora. Se tiver mais coisa, a gente vê depois. Então aqui eu salvo agora. E vai rodar o teste de novo, vai continuar falhando, tá? Porque o sistema está quebrado. Agora o que acontece? Pessoas controller não existe, então por isso que quebrou, né? Ele está dizendo aqui, ó, não encontrou esse módulo aqui, cannot find module pessoas controller. Então vamos lá em controllers e vamos dar um Ctrl+C Ctrl+V em vendas e renomear para pessoas controller. Pessoas controller, vamos apagar esse copy aqui. Tá? Ele vai continuar quebrando porque aqui o que está sendo exportado não é pessoas controller, é vendas controller. Então a gente tem que fazer as mudanças aqui. Tá? A gente vai precisar desses 3 models que já estão aqui, porque a gente viu que pessoas têm vendas, pessoas têm notas fiscais e pessoas têm contas financeiras. Mas tudo bem. Instancie os 3. E agora a gente vai adicionar aí o model de pessoas, né? Pessoas model, né? Onde vai ter as consultas lá no banco de dados referente a pessoas. E aqui a gente vai instanciar, então a gente vai chamar de pessoas model a instância da classe pessoas model, tá? Pessoas model agora não está sendo usada e a gente vai criar aqui contas financeiras, notas fiscais. Tá? E aqui a gente vai renomear essa classe, né, para pessoas também, controller, e vai exportar pessoas controller. Tá? E aqui a gente vai substituir aqui onde tem vendas model por pessoas. Tá? E aqui a gente vai criar uma rota, um método para vendas, quando eu quiser as vendas daquela pessoa. Então vamos lá, vendas, e aqui retorna vendas. Aqui vai ser pessoas. Vamos lá. Na classe pessoas controller, o método list vai listar pessoas, né? Então tá aqui, pega lá do model pessoas, que não existe, a lista de pessoas. Vendas vai retornar as vendas dessa pessoa, contas financeiras, as contas financeiras da pessoa, e notas fiscais, as notas fiscais daquela pessoa. Tudo bem até aqui?
O sistema vai continuar quebrado, porque agora eu estou chamando pessoas model e esse model não existe. Então vou salvar, vai continuar quebrando aqui. Ele vai dizer, ó, módulo não existe, pessoas model, normal. Então eu vou continuar fazendo o que os erros estão me dizendo. Então agora eu vou para models e vou criar pessoas model lá. Então vou pegar aqui vendas, que é o que a gente está usando sempre, né? Ctrl C, Ctrl V, vou renomear para pessoas model. Tá? E aqui eu suspeito que daí tudo já vai, o teste vai passar e tudo vai funcionar normalmente. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já o sistema não está mais quebrado, porque agora pessoas model existe, né? Só que aqui agora retornou 400, boa. Não está mais retornando 404. Então está retornando 400, que é bad request, né? Ou seja, significa que já está batendo lá na rota e já está retornando alguma coisa, tá? Então a rota já está funcionando, não retornou 200 porque a consulta está errada. Os dados que estão chegando para a requisição estão incorretos. Beleza, então agora a gente vai trabalhar nesse model. Vai fechar esse aqui. Vai trabalhar aqui nesse pessoas model. E aí o que eu vou fazer? Olha por que retornou 400, né? Lá no list, os dados que tem aqui são de vendas e não de pessoas, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai mudar agora para pessoas, tá? Então aqui inicialmente nessa consulta eu vou retornar apenas 2 dados, tá, de pessoas. Daí só um. Vai ser pp.idpessoa. Tá? Aqui vai ser pp asterisco, quando for já eu explico isso aqui, tá? pp asterisco id pessoa, paramos aqui, vai ser id pessoa, vamos lá. Quando chegar na requisição id pessoa, em parâmetros, aí ele vai buscar por aquela pessoa específica. Aqui eu acho que é status. Vamos deixar só isso por enquanto. ID loja não faz sentido porque não vai ter pessoas de uma loja específica. ID vendedor também não. ID pessoa. Aqui vai ser o principal. Agora aqui a consulta vai ser em pessoas. PP. Beleza. O retorno disso vai ser pessoas. Pessoas, tá? Aqui no lugar de venda vai ser pessoa. Aqui também
pessoas. Itens não vai ter. Nesta consulta não vai ter itens. Não, mais fácil apagar fechando aqui. E aqui vai ser pessoas model, né? O nome aqui. Pessoas model. Self pessoas e de pessoa. Itens não tem. Contas financeiras, notas fiscais. E vai ter também o que? Vendas. Então vamos botar vendas aqui. Esses detalhes vocês não precisam entender, né? Porque a ideia aqui é mostrar o teste desenvolvido, o desenvolvimento dirigido por testes. Então, os detalhes específicos a respeito de JavaScript e Node.js, Express, essas coisas você não precisa entender, não. Então, só para ver como funciona mesmo o desenvolvimento dirigido por testes, tá? Continua retornando 400 a rota pessoas, tá? Então, aqui, quando chega... Aqui a gente está com um probleminha. A gente está pegando só pp.id pessoa. Então a gente tem que usar assim. E aqui a gente não vai ter inner join com pessoas, tá? Que já é pessoas que eu estou pegando. Não vai ter com plano de pagamento. Não vai ter com loja. Não vai ter com vendedores, tá? Bom, por hora não vai ter inner join nenhum, na verdade. Depois a gente vê isso, tá? Então vamos deixar os joins aqui vazios. Então tem que retornar só pp por id pessoa. Não vai ter esses filtros data venda nem situação venda. Vamos ver agora. Beleza, está retornando 400, né? Agora a gente tem que descobrir por que está retornando 400. Vamos começar agora lá de rotas. Lá em routes tem pessoas. E aí eu estou adicionando todas as rotas de pessoas a essa rota pessoas. Tranquilo até aqui. Então lá em pessoas routes, eu tenho pessoas controller. Ok. Instancia. E crio a rota pessoas, né? Para exportar lá onde está recebendo. Aqui. Pessoas.get barra o id pessoa opcional. Pessoas controller.list. É o teste, né? Então tá faltando o teste de validação. Tá faltando o teste de validação de pessoas. Então por hora nós vamos comentar isso aqui. Melhor assim, ó. Aqui vai ser, vou comentar esse teste vai ser só um function requires que não faz nada. E validation por enquanto não é utilizada. Vamos salvar.
Aqui eu tenho que botar um next. Timeout. Faltou botar aqui next para ele passar direto desse middleware. Isso aqui é um middleware, certo? De teste que a gente vai testar os dados, mas por enquanto a gente não vai usar. Então vamos fazer ele passar direto. Testando pessoas novamente. Agora passou. Então pronto, nós fizemos a rota pessoas passar, ou seja, retornou status 200, né? Então estava retornando o teste status 400 por causa do teste que não tinha teste de pessoas ainda. Então agora que a gente fez o teste passar com a rota de pessoas, a gente vai então implementar essa validação dos dados para pessoas. Então vamos apagar isso aqui e vamos descomentar esses arquivos aqui. Ele vai voltar a retornar status 400 e aí nós vamos trabalhar lá dentro de Validation Service, tá? Ó, retornou 400. Então vamos lá para Services, Validation Service, e aqui ó, a gente não tem ainda validação para pessoas. Então vamos criar pessoas, vai receber pessoas validations, que por hora não existe, então a aplicação vai quebrar novamente. A aplicação vai quebrar, creio eu. Isso, quebrou, beleza. Então a gente tem que criar esse pessoas validation. Então vamos lá para validations. E aqui vamos pegar vendas validation, Ctrl C, Ctrl V, vamos renomear para pessoas validation. Essa é a validação dos dados na requisição, tá, pessoal? Você não precisa entender isso também, não, agora. Então aqui, ó, eu digo qual deve ser o tipo de cada dado na requisição. Então por hora aqui só vai ter ID pessoa. Veja que a aplicação já voltou a funcionar. Aqui vai ter só no máximo ID pessoa. E depois a gente vê esses outros, tá? Pronto. Então eu acho que lá em pessoas status é só Sharon. Vamos ver aqui. Ver se passa agora. Não passou, retornou 400. Então vamos agora trabalhar lá em Validation Service. Eu tenho pessoas, mas ainda, ó, não implementei aqui os testes em pessoas, né? Prontinho. Vamos fazer agora salvar aqui. Passou. Certo? Então está concluído, né? A rota inicial básica de pessoas está funcionando. Então se eu for agora testar aqui no Insomnia, só para ter certeza, né? Não abriu não? Agora abriu. Vamos lá. Insomnia. Vamos pegar aqui esse. Vamos criar aqui uma pasta para pessoas. Essa rota inicial aqui vai ser só pessoas, ó, pessoas. E aí vamos enviar para ver o que acontece.
Deu certo, ó. A requisição retornou o status 200, ok. Veio a página 1 de um total de quase 13 mil páginas, de quase 130 mil registros. Esse banco que está sendo usado é o da Cabide, tá? Então, ó, nessa página vieram 10 registros. Eu posso alterar, eu posso dizer quantos registros eu quero numa página. Quer ver? Eu quero que a página tamanho página igual a 30. Então eu quero 30 pessoas em cada página. Então a página 1 vai vir 30, ó. Tamanho página 30. Então veio 30 registros, tá? Então se eu for aqui em dados, eu vou ter 30 pessoas aqui. E lembra que lá eu mandei retornar só o ID pessoa por enquanto, ó. Se eu for lá no model, pessoas model, tá aqui. Veja que a única coisa que eu estou pegando de pessoas por enquanto é o ID pessoa, né? Então por isso que aqui só está chegando ID pessoa. E esses links que são links para montar uma requisição para cada pessoa que está aparecendo aqui. Eu tenho como pegar os dados dessa pessoa específica, mandando isso aqui. Tenho como pegar as contas financeiras, mandando isso aqui. Tenho como pegar as notas fiscais, mandando isso aqui, e por aí vai. Mas isso a gente não vai ver agora, só estou mostrando que deu certo aqui a requisição. E nós criamos então a rota pessoas. Está tudo funcionando, tudo testado, né? E à medida que eu for agora aumentando a complexidade do teste, eu vou aumentando a complexidade da minha implementação da rota de pessoas. É isso aí. Eu espero que tenha pelo menos criado uma pequena noção aí do que é o desenvolvimento dirigido por testes.